Estamos ao vivo, estamos online! Estamos ao vivo, estamos online para dar continuidade àquela aulinha de quarta-feira passada que nós terminamos. Glaucio do Sextou. É isso, tipo isso, né? Que isso? Glaucio sextando, né? E o Juan estava comigo na quarta-feira passada quando eu recebi uma... Como é que eu vou dizer? Uma motivação, uma pílula de motivação de uma aluna que falou assim, bom, para aprender logaritmo só alimentado no ódio. Então, se o seu ódio continua desde a quarta-feira passada, então continue sendo retroalimentado por esse ódio para que essa sexta-feira seja ainda mais proveitosa. Deus que me perdoe, inclusive. Hoje a gente está dando continuidade às propriedades dos logaritmos, né? A gente chegou a comentar sobre as propriedades dos logaritmos na aula passada. Hoje a gente vai dar continuidade, iremos finalmente falar da mudança de base e iremos também finalmente aplicar os conhecimentos que a gente acabou lembrando na quarta-feira passada, não nessa, né, que passou, na outra quarta-feira. E iremos fazer alguns exercícios que caíram nas principais universidades e no Enem. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, esse rapaz deu uma ziquezira aqui, mas tudo bem. Isso não é problema meu, desculpa. Na mudança de base, essa mudança de base vai ser uma partezinha que vem para depois, tá? A gente vai fazer uma lembrança, vai pegar um gancho do que a gente viu na aula passada, na última aula que nós falamos de logaritmo. Então vem aqui para o quadro. Na aula passada, a gente trabalhou com 3 propriedades importantíssimas que volta e meia são aplicadas nas questões de logaritmos, sejam aquelas que caem no Enem, que aliás, um parênteses, né, galera? Acho que já faz aí mais ou menos faz uma ou 2 versões do Enem que não cai a questão envolvendo logaritmos, as propriedades dos logaritmos, né? Pelo menos não que eu me recorde agora. Mas a gente sabe que existe uma certa frequência, sem contar que existe a tradicional lei de Murphy, que impera esse mundo, essa galáxia, né? Você que está fazendo a prova pela primeira vez do Enem, eu acabei de profetizar uma possibilidade muito grande de cair uma questão de logaritmo, né? Já que, pela minha lembrança, já faz um tempinho que não cai um problema envolvendo logaritmo diretamente. Bom, então, a gente vai fazer algumas questõezinhas envolvendo essas propriedades. Primeiro, para a gente treinar o manuseio dessas propriedades, tá certo? Para só depois a gente ir para a mudança de base. Bom, deixa de papo furado. Você viu, né, na quarta-feira que para que essa propriedade dos logaritmos seja de fato utilizada, na grande maioria das questões, para não dizer todas, o enunciado da questão sempre traz consigo algum dado envolvendo logaritmo. A gente até pode chamar isso de logaritmos primitivos, né? Normalmente envolve o logaritmo decimal de 2, o logaritmo decimal de 3, o logaritmo decimal de 5, o que não significa que podem aparecer outros logaritmos. O certo é que, na grande maioria das questões, algum dado ou dados envolvendo logaritmos aparecerão para que você possa, sim, utilizar essas 3 propriedades. Então, vamos lembrar das propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da soma, que diz que o logaritmo, vou botar sem numeração para não confundir, o logaritmo do produto de 2 números em uma certa base vai virar o logaritmo do primeiro, nessa base C, somado ao logaritmo do segundo na mesma base C. Então, observa que o logaritmo, ele reduz matematicamente a hierarquia, né, das operações. Ele reduz em uma ordem. O que é multiplicação vira soma. O que é divisão vira subtração. É o que vai aparecer agora na próxima propriedade. O logaritmo
de A dividido por B é igual ao log de A na base C menos o log de B na base C. Mais uma vez, eu vou chamar a sua atenção. Antes você tinha uma divisão e, aplicando a propriedade, essa divisão foi reduzida a uma subtração. Quem trabalha com matemática, quem está fazendo questão de matemática já há algum tempo, sabe que é muito melhor você realizar uma operação de soma ou subtração do que propriamente uma operação de multiplicação ou divisão. Essas operações costumam ser mais simples, né? E a terceira propriedade é o logaritmo da potência de A elevado a B numa base C, e essa potência ela vai também ser reduzida. Ela vai ser reduzida para um produto, B vezes o log de A na base C. Então, antes, o que era uma potência vai virar, naturalmente, um produto. Então, as propriedades, de certa forma, elas conseguem entregar aquilo que elas prometem. O que uma propriedade serve na matemática? Para simplificar a sua vida, para facilitar o caminho da sua resolução. E, de fato, se você tinha uma multiplicação e você transformou na sua resolução essa multiplicação em uma soma, sem dúvida nenhuma, a propriedade que você aplicou realmente entregou aquilo que ela prometia. Bom, voltando para exemplos, né? Vamos imaginar que o problema te ofereceu o log de 2 na base decimal e o log de 3 na mesma base decimal. E você que assistiu a aula, ou se você está em dia com a matéria logaritmos, sabe que toda vez que o logaritmo ele é decimal com base 10, a gente não precisa escrever essa base. Então, o logaritmo de 2 na base 10, ele afirma que é 0,30 e o log de 3 na base 10 é 0,47. Normalmente são esses logaritmos que mais aparecem e de tanto aparecer, o seu velhinho acabou decorando mesmo, né? Faz parte do trabalho dele, do exercício do trabalho dele. Então ele acaba decorando esses números esquisitos. E aí, só fazendo um resuminho da aula passada, só para ter um resuminho da aula passada, um dos exemplos que foram dados na aula passada, e talvez, não sei, o mais simples, foi o cálculo do logaritmo decimal de 6, baseado, claro, nos dois logaritmos primitivos. E aí o que você tem que perceber? Basicamente o que você tem que perceber, a sacada tem que ser que o número 6, ele é um produto de dois fatores que foram dados no problema, né? Como assim, Glaucio? O número 6... ele pode ser escrito como um produto de dois fatores. De fato, 2 vezes 3, de fato é 6. E aí, observa que automaticamente, quando você fatora o número 6 em dois fatores, no 2 e no 3, automaticamente vai aparecer, claro, o sinal da operação da multiplicação. E pela primeira propriedade, essa multiplicação ela pode virar uma soma. Então, naturalmente, que isso pode ser escrito na forma log de 2, posso tirar o parênteses, mais o log de 3. Bom, o log de 2 é 0,30, o log de 3 é 0,47, e naturalmente que isso vai dar 0,77, tá? Um outro exemplo que foi dado foi o logaritmo de 1,5. Bem simples, né? Você observa que os exemplos que eu estou escolhendo são exemplos bem simples. Aqui, 1,5, se você esqueceu, é justamente o resultado da divisão de 3 por 2. Então, eu estou escolhendo exemplos onde, sem dúvida nenhuma,
o número que eu estou escolhendo é resultado, direto ou indiretamente, dos logaritmos primitivos que foram dados. Tá certo? Ok? Meu diretor, eu acabei de ver aqui que estão pedindo para tirar tarde, eu acho. Eu acho que é isso. Show. Beleza. Então, nesse caso, como eu tenho uma divisão, a divisão vira uma subtração. Então, eu tenho o log do 3 subtraído do log do 2. O log do 3, naturalmente, é 0,47. O log do 2 é 0,30. E isso dá 0,17. Ok? E, por que não, para finalizar, com 3 exemplos assim, digamos, um pouquinho mais simples, eu posso perguntar para você quanto vale o log decimal de 27. Bom, o log decimal de 27, o número 27, ele pode ser fatorado como log de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ou, de uma maneira um pouco mais inteligente, o log de 3 ao cubo. Bom, o que você aprendeu como terceira propriedade é que quando eu tenho uma potência, o expoente ele é petelecado no momento reverse, né? Um peteleco reverse. Eu vou pegar o 3, o expoente 3, e vou multiplicar pelo logaritmo de 3. Ora, o logaritmo de 3 é 0,47. Então, 3 e 7, 21. 3 e 4, 12 e 2, 14. Então, isso me parece que dá 1,41. Tá certo? Para você que não entendeu essa minha conta esquisita, peguei o 0,47 e multipliquei por 3. 3 e 7, 21 vão 2. 3 e 7, 14, 3 e 7, 12 e 2, 14, vai 1. 3 e 0, 0 com 1, 1. 2 casinhas, 2 casinhas. Ok? Bom, esses 3 exemplos seriam talvez aí uns exemplos simples para a gente poder entender como é que a gente aplicaria isoladamente cada propriedade em cada um dos exemplos. Mas a verdade é que nas questões do Enem ou nas questões dos principais vestibulares do Brasil, os logaritmos cobrados vão trabalhar com um nível de complexidade maior. Então vamos aumentar um pouquinho o nível de dificuldade? Vamos lá. Vamos imaginar que eu quisesse agora calcular o logaritmo de 108. Bom, agora o logaritmo de 108 me parece que é um número um pouquinho maior, que vai me cobrar um pouquinho mais da percepção de fatoração. Esse número ele vai ser fatorado e essa fatoração ele vai gerar um produto não só de, vamos dizer assim, de números, mas mais do que isso, de potências desses números. Para você entender melhor, eu vou pegar o número 108 e vou fatorá-lo usando o que a gente chama na matemática de fatoração completa. O que é uma fatoração completa? Uma fatoração completa é quando eu transformo o número em um produto de fatores, onde estes fatores são potências de base representadas por números primos. Fatores primos, pronto, fica melhor, né? Representado por números primos. Você vai entender agora como é que isso vai acontecer. 108 é um número par. Sendo ele um número par, eu posso dividi-lo pelo único primo par, que é 2. 108 divididos por 2 dá 54. O resultado da operação continua sendo um número par. Posso dividir por 2. Isso dá 27? Opa, 27 não é mais um número par, então eu não consigo mais dividir por 2. Entretanto, 2 mais 7, os algarismos que compõem o 27, dá 9. E 9 é um número múltiplo de 3. Então, 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Que, dividido por 3 dá 3.
e que finalmente dividido por 3 dá 1. Então você observa que o número 108 ele pode ser escrito na forma 2 vezes 2, ou 2 quadrado, vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 cúbico. Então, aqui, por exemplo, pessoal, você já enxerga um tipo de questão que irá te cobrar duas propriedades ao mesmo tempo, no mesmo exercício. E é mais ou menos essa pegada que é cobrado tanto no Enem quanto nos principais vestibulares. Então a gente tem que ir um pouquinho devagar nessa hora. Primeiro, eu vejo uma multiplicação e pela propriedade de número 1, essa multiplicação vira uma soma. Então observa o primeiro passo que eu vou ter. O primeiro passo será o log de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo é a mesma coisa que o log de 2 quadrado mais o log de 3 ao cubo. Então, duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Eu não posso fazer tudo de uma vez só. Não consigo utilizar, eu não consigo resolver essa operação resolvendo todas as operações e todas as propriedades ao mesmo tempo. Não, não dá. É um passo de cada vez. De fato, a primeira coisa que eu devo fazer é transformar a multiplicação em soma. Correto? Posteriormente a isso, eu vou agora perceber que o log de 2 ao quadrado nada mais é, vou botar aqui embaixo, fica mais organizado, do que 2 vezes o log de 2. Não é verdade? Ou seja, aqui eu estou utilizando a terceira propriedade, que a gente brinca, né? A gente chama de peteleco reverse. A gente faz um peteleco para fora do logaritmo. E a mesma coisa vai ser feita aqui. O 3 também vai ser petelecado para fora. Vai ficar, então, 3 vezes o log de 3. Então, mais 3 vezes o log de 3. Bom, a gente sabe, né, quanto é o log de 2, a gente sabe quanto é o log de 3, e agora, finalmente, a gente pode fazer a resolução. 2 vezes o log de 2, que é 0,30, mais 3 vezes o log de 3, que é 0,47. Então, observa que eu substituí o logaritmo de 2 por 0,30, eu substituí o log de 3 por 0,47, não é isso? E agora eu vou fazer essa continha aí, 2 vezes 0,30 dá 0,60, é o resultado, tem resultado? Não tem. É 0,60 mais 3 vezes 0,47, esse eu fiz, deu 1,41. E se eu somar, logicamente, 1,41 a 0,60, eu vou encontrar 1, 4 mais 6, 10, então 2,01. Tá ok? A gente tem aí, então, alguns exemplos de fácil para médio. A gente pode incrementar ainda mais esses exemplos, torná-los ainda mais complexos, mas é um bom começo para a gente começar a se testar, a saber se a gente está entendendo o procedimento e se a gente conseguiria, posteriormente, fazer isso sozinho, utilizar essas propriedades de maneira solo, tá certo? Então, dá uma olhadinha, faz o seu primeiro print, ou o primeiro print da noite. E aí eu vou perguntar a você, com todo o respeito que você merece, gostaria que você já escrevesse aí as suas dúvidas, já pusesse aí as suas duvidazinhas, porque eu calmamente vou respondê-las, passo a passo.
Tá ok? Dá uma olhadinha aí. Estou à sua disposição. Por enquanto, no doubts. Mas se você tiver alguma dificuldade no futuro, fica tranquilo que eu volto e pesco a sua dúvida, tá? Pô, pesca a sua dúvida foi bem de velho, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Eu vou manter a propriedade, vou manter os logaritmos primitivos e vou trazer alguma coisa um pouquinho mais difícil, tá? Então vamos lá. Eu vou listar logo 3. Vou listar 3 logo exercícios. Vou listar aqui o que eu sempre gosto de exemplificar, que é o log de 324. Só que agora eu vou piorar a situação. Vou botar 32,4. Vou botar 32,4, tá? A letra B, outro que eu gosto muito de pôr, que dá uma certa bugada, o logaritmo de 50. Não, logaritmo de 50 a gente consegue fugir do pepino. Log de 5 mesmo, na raiz. E a letra C, eu vou até mudar a cor. Eu vou perguntar a você quanto vale o log de 2 em uma base 3, não mais numa base decimal. Tá certo? Então tá aí 3 exemplos para a gente finalizar esse treino, vamos dizer assim, de propriedades de logaritmo. Tá certo? Para a gente começar a trabalhar com alguns probleminhas. Vamos começar a botar a mão na massa, não é isso? Então vamos lá. Vamos resolver esses 3 aí. O meu primeiro caso é a resolução do log de 32,4. Bom, 32,4, ele parece que é 324 dividido por 10. Porque toda vez que eu divido por 10, eu ando uma casinha para a esquerda, não é isso? Então, se era 324 e eu transformei para 32,4, é porque eu dividi esse número por 10. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, o log de 32,4 e vou passar a assumir que ele é o log de 324 dividido por 10. Concorda comigo? Tem sentido, né? Tem sentido para você? 324 dividido por 10 ser o 32,4? Muito bem. O que você lembra, né? Você lembra que essa divisão tem a ver com a segunda propriedade. A divisão vai ser reduzida a uma subtração. Então, isso é a mesma coisa que o log de 324 menos o log de 10. E eu nem precisaria escrever não, tá, pessoal? Mas vale a pena, nessa situação, só lembrar para você que está fazendo, que a base é 10. A gente não estava escrevendo, tá vendo? Mas dessa vez eu só vou escrever para chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção principalmente por conta desse carinha aqui, ó, que é o log de 10 na base 10. Na aula passada a gente falou sobre ele, né? Ele é uma consequência da definição. Como assim, Glaucio? A gente viu logo no iniciozinho da aula da quarta-feira, não essa, a outra que passou, que toda vez que eu tenho um logaritmo, onde o número de cima, que a gente chama de logaritmando, e o número de base, o número de baixo, que é a base, quando eles são iguais, a resposta é sempre igual a 1. Né? Então, como esse número e esse número são iguais, a resposta desse camarada aqui é 1. Se você esqueceu, vamos só lembrar aqui, né? Vamos só lembrar aqui. Aqui a gente está lembrando que o log de um número na mesma base é sempre igual a 1. Ok?
tá certo? Então, só para você não esquecer, isso foi falado na aula passada. Bom, beleza. E o 324? Bom, o 324 vai ter que fatorar. Então, a gente vai recair nesse problema aqui. Isso significa dizer que toda vez que cair o processo de logaritmo e as propriedades, você vai ser obrigado a utilizar esse processo. Então, se você esqueceu, se você não lembra direito como é que funciona, dá uma olhadinha nas primeiras aulas de Matemática 1 que a gente treinou um pouquinho isso aqui, lá no início do ano, tá? Então, 324 é um número par. Então, a gente pode dividir isso por 2. E isso dá 162, que por 2 dá 81. E aí não dá mais por 2, vai dar por 3. Por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Aí repete o que aconteceu ali, ó. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Não é isso? Então, esse número, ele vai ser o log de 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à quarta potência. E lembra, né? Isso está subtraído de uma unidade, né? Beleza, beleza. Bom, apareceu uma multiplicação. Eu tenho, então, log de 2 quadrado. Se é vezes, vira mais. Log de 3 elevado à quarta, subtraído de 1. Só toma cuidado que esse subtraído de 1, ele não pertence a nenhum logaritmo, tá? Ele já está pronto para a gente resolver. Bom, agora, esses expoentes, eles serão devidamente petelecados. Então, isso vai ser 2 vezes o log de 2, mais 4 vezes o log de 3, e isso vai ser subtraído, naturalmente, de 1. Agora chegou a hora da substituição. 2 vezes 0,30, mais 4 vezes 0,47, subtraído de 1. Isso é 0,60. 0,47, vou fazer aqui rapidamente, 0,47 por 4, 28, 16, 18, aqui é 1, 1,88. Subtraído de 1. Na verdade, isso vai ser 0,88 por 0,60. E isso vai dar 8, 14, 1,48, né? Será que aqui eu consigo escrever? Deixa eu ver. Não, já cortou. Não tem por que também apertar tanto. Vamos lá para cima. Eu vou aproveitar. Vou escrever, inclusive, a penúltima linha ali em cima. Vai ficar, então, para não ficar muito... 0,60 mais 1,88 menos 1. Isso dá 0,60 somado 1,88 menos 1 dá 0,88. E, naturalmente, que isso dá 1,48. Ok? Tá certo? Beleza? Alguém me perguntou ali, eu acabei de ver ali, galera, mas como é que o professor, ele encontrou
que o log de 2 e o log de 3 são respectivamente iguais a 0,30 e 0,47. Então, o professor, ele não descobriu. Essa informação, ela é dada. Na verdade, entendam isso, na esmagadora maioria dos casos, dos exercícios, algum tipo de logaritmo tem que ser informado. Algum começo tem que ter sido dado para você de bandeja. Então, ele tem que te dar um ou mais dados para que você consiga aplicar a propriedade, tá certo? Ela dificilmente irá se fazer sozinha, só pela própria propriedade. Não, ela precisa de um início. E esse início vai estar no enunciado da questão. Bom, e aí vem a letra B. A letra B, você precisa ter muito cuidado com a letra B. Porque você fazendo naquela pressão emocional, naquela pressão psicológica, naquela necessidade de querer ir rápido, de precisar ir rápido, não é querer, é ter a necessidade de ir rápido. Você pode observar que o número 5 é a soma de 2 com 3. Só que toma cuidado. Quando eu digo que o log de 5 é igual ao log de 2 mais 3, essa passagem, evidentemente que ela não está errada, ela está certa. O que está errado é uma possível passagem sua em admitir que isso terá de virar isso aqui, ó. E isso, pessoal, isso aqui está completamente errado. Não existe nenhuma propriedade que garanta isso. Isso é um erro. Isso não existe. Aqui, para que isso vire uma soma, isso deveria ser o quê? Uma multiplicação. E 2 vezes 3 não dá 5, dá 6. Então, observa, se eu quero separar em log de 2 mais log de 3, essa multiplicação, essa soma deveria anteceder de um produto. Só que se eu utilizar produto aqui, 2 vezes 3 dá 6, não dá 5. Então, calcular o logaritmo de 5 não será por essa resolução. Então, muito cuidado. Muito cuidado. O logaritmo de 5, ele não é tão intuitivo quanto a gente imagina. O logaritmo de 5, ele carece de uma atenção, tá? O caminho para você encontrar o logaritmo decimal de 5, ele é meio esquisito. Como é que eu faço para encontrar isso? Basta eu lembrar que 5 é a metade de 10. Então, olha só, eu saí do aspecto de somar 2 números para dar 5 e eu estou procurando operações que envolvam sempre multiplicação e divisão. Bom, nesse caso, o 5 ele pode ser a divisão de 10 por 2. E dividir o 10 por 2, agora sim, ó. Agora sim, eu estou dividindo. Se eu estou dividindo, vou buscar no meu leque de propriedades se existe alguma coisa parecida. Existe. A divisão vira subtração. Então, isso aqui vai ser igual ao log de 10 menos o log de 2. Então, de fato, a divisão virou uma subtração. E devo lembrar, o logaritmo ele é decimal. Você acabou de ver que o log de 10 na base 10 é 1. O log de 2 na base 10, eu te ofereci, é 0,30. Então, 1 menos 0,30, para você que esqueceu como é que faz essa continha, 0,30.
0 menos 0, 0. 10 menos 3, 7. 1 menos 1, 0. 0,70. Vou botar aqui, né? Ok? Então tá aí. Muito cuidado, tá vendo? Muito cuidado. Eu fiz de propósito esse exemplo aí. Beleza? Muito cuidado. E agora, a letra C. A letra C ele pede o log de 2 na base 3. Opa! Log de 2 na base 3. O que tem de especial nesse exemplo? O que vocês conseguem enxergar de especial nesse exemplo? O que tem de estranho, de diferente desse exemplo para todos os outros? Acertou você que percebeu que a base do logaritmo é diferente das bases dos logaritmos que foram dados. Então, olha que interessante, né? A gente não escreveu, mas a gente sabe que a base desse logaritmo é decimal. Não é isso? E o que eu estou pedindo para você é um logaritmo de 2 numa base que não é mais decimal, é uma base 3. E aí, como é que a gente vai sair dessa aí? Como é que a gente vai encontrar o log de 2 em uma base 3? Bom, duas maneiras. Duas maneiras. Eu estou mentindo para você. É a mesma maneira. Só que a maneira que eu vou te mostrar não vai ainda aparecer a fórmula. E eu sei que você gosta muito mais de fórmula. Mas antes de chegar na fórmula, naquela bendita, mágica fórmula que transforma essa coisa difícil em uma coisa um pouco mais fácil, vamos entender de onde que essa fórmula de fato sai. Porque se a gente souber como é que essa fórmula ela foi construída, talvez fique um pouquinho mais fácil a gente resolver questões de mudança de base. Então, ó, aqui estou falando um monte de besteira para introduzir o conceito de mudança de base. Glaucio, por que você sabe que essa questão é uma questão de mudança de base? Poxa, a base não é 3? As dicas que eu tenho do próprio exercício não me traz logaritmos com base 10? Poxa, a única maneira de eu resolver esse logaritmo é mudando a base 3 para uma base 10. Concorda comigo? Não tem saída, né? Então, vamos lá. Vamos entender esse processo. Bom, eu sei que todo o logaritmo, aí eu vou dar uma... Quantos minutos faltam aqui, meu diretor? Faltam 5 minutos. Vou fazer o contrário, porque senão o meu diretor ele vai brigar comigo, né? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou dar a fórmula da mudança de base e na próxima aula eu mostro sem a fórmula. A mudança de base, a fórmula dela é bem simples. Olha só, eu tenho um logaritmo de A na base B e eu preciso mudar essa base C para uma outra base. Eu preciso fazer isso. Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer isso, caramba, eu não consigo alcançar a resposta. Então vamos lá. Vamos entender isso. A fórmula pronta é o seguinte, é uma divisão, é uma fração, então obviamente tem um número em cima e tem um número embaixo. Eu vou escrever a palavra base aqui em cima para não ficar enrolado. Bom, então, para eu mudar a base, eu vou ter que
trabalhar com uma divisão de dois caras. Um cara em cima e um cara embaixo. Tanto o cara de cima quanto o cara de baixo são logaritmos. E os dois logaritmos que irão aparecer são da base que eu quero. Então, ó como é que eu estou montando a fórmula. O logaritmo vai virar uma fração. A fração vai ter um número de cima e um número de baixo, ambos sendo logaritmos. E a base dos logaritmos vão ser rigorosamente a base que eu quero. Beleza, Glaucio, mas falta ainda os carinhas para completar o logaritmo. Sim, sem problemas. Olha só. O número que está em cima aqui, ó, o número que está aqui em cima, o A, ele vai lá para cima mesmo. Já o número que estava embaixo, que era a base, vai ficar aqui embaixo da fração. Glaucio, bonitinho, cheio de cor, mas eu não entendi nada. Cheio de cor, tá bonitinho isso aí, mas eu não entendi nada. Então vamos lá. Vamos transformar isso num exemplo numérico. Aí não tem saída. Eu vou ter que apagar aqui. Não tem saída. Vamos entender, vamos entender. Eu quero encontrar o log do 2 em uma base 3. Mas a base 3 não me interessa, porque os dados do problema estão na base 10. Então, me parece inteligente, tem sentido eu mudar esse logaritmo de base 2, de base 3, para uma base 10. Me parece interessante fazer isso. Bom, muito bem. Essa mudança de base vai ser uma coisa dividida por outra, aonde tanto o número de cima quanto o número de baixo são logaritmos. Esses logaritmos vão ter justamente as bases que eu quero. Eu não quero mudar para a base 10? Então, os logaritmos serão de base 10. O número que está em cima do logaritmo fica aqui em cima. O número que está embaixo fica aqui embaixo da fração. Então, ó, o 2 veio para cá e o 3 veio para cá. Só que tanto o log de 2 na base 10 quanto o log de 3 na base 10 eu tenho. Olha que maravilha. Então, quanto é o log de 2 na base 10? 0,30. Quanto é o log de 3 na base 10? 0,47. Poxa, esse cara, ele tem 2 casas decimais. Já esse cara também tem 2 casas decimais. Eles têm as mesmas casas decimais. Então, eu posso simplesmente, galera, desaparecer com as vírgulas. Isso vai ser igual a 30,47 avos. Resposta, então, logo, o log de 2 em uma base 3 é 30,47 avos. Fechando, por 1 minuto na hora, né? Por 1 minutinho só, fechamos toda a teoria que eu queria dar nessa aula. Absolutamente toda a teoria foi dada. Nós falamos das propriedades dos logaritmos e agora fechamos com mudança de base. Deixa o gordinho sair aqui. É hora do seu print time, galera! E agora, depois do print time, na próxima aula, me passa aqui, diretor, na próxima aula é só pancadaria. Eu vou falar rapidamente sobre as consequências da mudança de base. São 2 consequências rápidas, muito rápidas, e a gente já entra, já chegando em exercício para você se testar. Você precisa agora se testar. Você precisa entender como é que é esse negócio de propriedade em um ambiente de vestibular mesmo, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu! Tchau!
Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.